se apunta, tenemos la puerta abierta. Em sua grande obra, O Estado e a Revolução, Lenin, se apoiando nos escritos de Marx e Engels, analisa que o Estado não é outra coisa senão um órgão de dominação e de opressão de uma classe contra outra. Ele aponta como tarefa histórica do proletariado se apossar do Estado através de uma revolução e dos escombros da velha ordem construir o socialismo que abrirá o caminho para o comunismo, com a dissolução do próprio Estado. Lenin explica também que a República Democrática, uma das formas de Estado, é o melhor ambiente político para a burguesia exercer a sua dominação de classe. Se apoderando dele, os burgueses fundamentam o seu poder de modo tão sólido e tão seguro que nenhuma substituição de pessoas, instituições ou de partidos políticos podem abalar essa hegemonia. Se a tarefa histórica do proletariado é a revolução e a tomada do poder, e se os marxistas são a fração mais consciente do proletariado, seria o papel dos marxistas participar das eleições burguesas? Se o Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios de toda a classe burguesa, como disse Marx, e o parlamento é o coração pulsante dele, devem os marxistas integrá-lo? Afinal, qual o papel dos marxistas nas eleições e no parlamento burguês? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 24º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para falar um pouco mais sobre as questões que envolvem a participação dos marxistas nas eleições e no parlamento burguês, eu tenho o prazer de receber aqui o camarada Pedro Bernardes, professor da Rede Estadual de São Paulo, dirigente da esquerda marxista e candidato a vereador pela esquerda marxista e pelo PSOL. Saudações, Pedro! Saudações, André, e a todos que nos escutam. É um prazer participar desse podcast de formação e organização da luta da classe trabalhadora contra esse sistema. Pedro, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos pro bloco Nossas Lutas, onde os camaradas Maiara Cousani e Chico Avis, que já nos visitaram aqui mês passado, vão trazer um perfil das suas candidaturas pela esquerda marxista e pelo PSOL para a prefeitura de Joinville. Nossas lutas, a esquerda marxista na luta de classes. Eu sou Maiara Cousani, tenho 27 anos, militante da esquerda marxista, socialista e sou candidata a prefeita de Joinville pelo PSOL. Aqui em Joinville, nós sofremos com os mesmos problemas que afligem os jovens e os trabalhadores de todo o mundo. São milhares de pessoas vivendo na pobreza, tendo que se aglomerar em um transporte público péssimo e caro, sem direito ao lazer, à cultura, ao esporte, à educação e à saúde. Isso acontece porque tudo que nós produzimos é voltado para o lucro de alguns poucos, enquanto a grande maioria sofre com péssimas condições de vida. Enquanto as coisas forem desse jeito, que perspectivas podemos ter de um futuro melhor? Por isso, nós defendemos que os trabalhadores da juventude devem se organizar para tomar o poder político e econômico em suas próprias mãos, ou seja, fazer uma revolução. Para nós, as eleições, da maneira como são organizadas, hoje não oferecem nenhuma alternativa real para os trabalhadores da juventude. É preciso ir mais além, é preciso uma mudança mais profunda, é preciso uma revolução. Nossa campanha é completamente independente, política e financeiramente. Não aceitamos nenhum centavo do fundo partidário ou daqueles que nos oprimem. Eu sou Chico Avis, tenho 22 anos, sou militante da esquerda marxista, sou socialista e candidato a vice-prefeito pelo PSOL em Joinville. Mas muitos ainda perguntam por que nós somos candidatos nas eleições burguesas. Nós respondemos dizendo que, ao contrário das outras campanhas que vendem ilusões de transformação nesse sistema, nós estamos aqui para falar a verdade, dizer para as pessoas que as dificuldades que a gente enfrenta, os altos índices de desemprego, os baixos salários, saúde e educação precárias, os milhões de mortes pelo coronavírus, são resultados frutos do capitalismo.
Ou seja, as nossas candidaturas são para explicar isso para as pessoas. E, se eleitos, nosso mandato será um ponto de apoio na luta dos trabalhadores e da juventude por melhores condições de vida. Se você também acredita em um mundo onde possamos ser socialmente iguais, individualmente diferentes e totalmente livres, junte-se a nós, junte-se à esquerda marxista e ao PSOL em Joinville. Pedro, retomando o nosso papo, vamos direto ao cerne da questão. Os marxistas devem ou não participar das eleições burguesas? Se sim, como eles devem fazê-lo? André, esse debate é muito importante e até hoje traz dúvida entre os militantes que reivindicam o marxismo. Para esclarecer essa questão, cito um trecho da mensagem ao Comitê Central da Liga Comunista, escrita por Marx e Engels em 1850. Eles explicaram que o proletariado deve aqui cuidar de que, por toda parte, ao lado dos candidatos democrático-burgueses, sejam propostos candidatos operários, na medida do possível, de entre os membros da Liga, e para cuja eleição se devem acionar todos os meios possíveis. Mesmo onde não existe esperança de sucesso, devem os operários apresentar os seus próprios candidatos, para manterem a sua democracia, para manterem a sua autonomia, contarem as suas forças, trazerem a público a posição revolucionária e o ponto de vista do partido. Em Lenin, vemos outra posição incisiva, defendendo que é obrigação dos marxistas participarem das eleições dentro do regime democrático burguês. Isso significa participar do processo de eleição dentro desse sistema, independente do quão reacionário seja ele. Como ele explica, enquanto não tenham força para dissolver o parlamento burguês e qualquer outra organização reacionária, sua obrigação é atuar no seio dessas instituições. Veja, o parlamento é uma forma de intervenção secundária em relação a outras frentes da luta de classes, como as greves, por exemplo. Contudo, é uma frente necessária sempre quando não reunimos as forças necessárias para derrubar o regime democrático burguês. Mas como participaremos desse processo? Os marxistas têm um objetivo específico para participar deste espaço, que é a ampla divulgação das bandeiras revolucionárias e a denúncia do Estado burguês. Enquanto candidatos burgueses praticam o oportunismo mais absoluto, prometem o que não podem cumprir, mesmo nos países capitalistas mais avançados, os marxistas buscam apoio e votos para o programa revolucionário. Nosso saldo, no final, será o quanto conseguimos fazer avançar o socialismo na sociedade. Mesmo eleitos, a função e as tarefas comunistas continuam as mesmas, como novamente explica Lenin. Os deputados comunistas, mesmo que seja só um ou dois, estão obrigados a desafiar em todas as suas atitudes o capitalismo. E não esquecer nunca que só é digno de nome de comunista quem se revela não verbalmente, mas através de atos como inimigo da sociedade burguesa e de seus servidores social-patriotas. É esse o sentido da atuação de um revolucionário no parlamento. Na brochura Esquerdismo, doença infantil do comunismo, Lenin defende a participação dos comunistas nas eleições burguesas, abrindo polêmica com os chamados comunistas de esquerda alemães, que pregavam o boicote às eleições parlamentares por considerarem a participação no parlamento um método que já havia caducado historicamente e politicamente. Explique o ponto de vista de Lenin nesse combate. Para situar nossos ouvintes aqui, caracterize o que é um esquerdista. Bom, comecemos citando novamente Lenin para explicar a raiz dessa confusão, André, e ajudar a esclarecê-la aos nossos ouvintes. Respondendo aos comunistas alemães na década de 20, que, como você disse, André, se recusavam a intervir nas eleições burguesas, Lenin explica que, embora o parlamento tenha caducado historicamente, politicamente isso ainda não é verdade. Diz ele: o parlamentarismo caducou historicamente do ponto de vista histórico universal, isto é, a época do parlamentarismo burguês terminou. Começou a época da ditadura do proletariado, isso é indiscutível. Ou seja, o parlamento burguês chegou ao seu limite, assim como o capitalismo. As leis fundamentais que os regem não mudam. Porém, isso não significa que amplas massas de trabalhadores deixem de participar das eleições, assim como não significa que a maioria dos trabalhadores necessariamente se organize contra o sistema por estarmos numa fase decadente do capitalismo. Lenin é bastante duro com os comunistas alemães da época ao explicar que,
Como se pode dizer que o parlamentarismo caducou politicamente se milhões e legiões de proletários ainda são não apenas partidários do parlamentarismo em geral, como, inclusive, francamente contra-revolucionários? Lenin caracteriza a posição desses militantes enquanto uma posição esquerdista. Mas o que é isso? Uma das formas de identificar o esquerdista é aquele que considera seu desejo, suas concepções político-ideológicas uma realidade objetiva. Este é o mais perigoso dos erros para os revolucionários. Portanto, não intervir nas eleições burguesas é uma posição esquerdista, a não ser, claro, que estejamos em um período revolucionário, quando estaremos lado a lado com o conjunto da classe trabalhadora para derrubar esse sistema e suas instituições podres. O segundo Congresso da Internacional Comunista aprovou uma resolução que armava politicamente a ação dos comunistas no parlamento burguês. Qual o papel que o comunista deve jogar nesse que é o terreno do inimigo? André, esse documento é muito importante, pois reflete um incrível acúmulo histórico das experiências do movimento operário de intervenção no parlamento burguês. Começa por constatar que alguns deputados e demais parlamentares operários que se dizem socialistas passam a uma adaptação da tática parlamentar dos partidos socialistas à ação legislativa orgânica nos parlamentos burgueses. Essa caracterização é bastante atual. Para ilustrar isso, nada mais exemplar do que o típico deputado do PT. A linha geral que hoje predomina no PT é de humanizar o capitalismo. A participação no Congresso Nacional ou em uma Câmara de Vereadores serve para fomentar a ilusão de que é possível transformar esse sistema por dentro, de modo legislativo. É nesse sentido que esses deputados ou vereadores, que se dizem socialistas em alguns casos, propõem todo tipo de projeto de lei que almeja melhorar o capitalismo e não constroem em nada a luta pela Revolução Socialista. A conclusão desse tipo de política, a Terceira Internacional já caracterizava na década de 20. Esses vereadores e deputados caem no arrivismo parlamentar, na corrupção, na traição aberta ou camuflada dos interesses mais elementares da classe operária. Embora em outros tempos o parlamento tenha sido sim um espaço possível para reformas, assim como o capitalismo já teve um papel progressista, esse período acabou. Contudo, na linha de Lenin, no texto supracitado, a resolução reforça a necessidade de intervir de modo revolucionário no parlamento burguês e rechaça a negativa esquerdista prematura em fazê-lo. O texto é categórico ao afirmar: o antiparlamentarismo de princípio, concebido como a recusa absoluta e categórica em participar nas eleições e na ação parlamentar revolucionária, não é mais do que uma doutrina infantil, ingênua, que não resiste à crítica. Por que de princípio? Porque, como já mencionado, a participação no parlamento é uma tática secundária de construção da organização revolucionária e do socialismo. Ela está submetida à luta de rua, às greves, às mobilizações de massa dos trabalhadores. Assim, frente a uma greve geral em um país com caráter revolucionário e de derrubada do governo, é claro que os marxistas não só não participariam das eleições burguesas, como chamariam o boicote e a dissolução do parlamento. Porém, não sendo essa a situação, via de regra, a resolução reforça a necessidade tática de intervenção nesse espaço. Por fim, esse documento também é categórico em afirmar que o deputado ou candidato marxista deve ser subordinado à organização e ao programa revolucionário. Toda a sua atuação é orientada para fortalecer a organização dos trabalhadores contra esse sistema pela derrubada desse regime podre no qual vivemos. Pedro, nós podemos considerar os altos salários e benesses oferecidos pelo Estado aos parlamentares em geral como uma forma direta de suborno? Por quê? Quais as pressões que esse alto salário exerce sobre um representante dos trabalhadores que ingressa no parlamento burguês? Como nossos camaradas, os candidatos sob o programa da esquerda marxista, lidam com essa questão do salário? André, sem dúvida, os altos salários e benesses são formas diretas ou indiretas de suborno. Isso porque quando um candidato, professor como eu, que recebe um salário na casa dos R$2.000 e porventura é eleito, passa a ter um salário de R$18.991, que é o caso de um vereador em São Paulo. Isso significa que minha renda aumentaria em quase 10 vezes. Caso eu aceite esse dinheiro, terei uma casa melhor, um plano de saúde privado de excelência, um carro zero. Enfim, mudarei meu nível de vida, me descolando cada vez mais da minha classe e do meu contexto proletário. Independente do quão honesto seja o candidato,
ele sucumbirá ideológica e filosoficamente perante as condições concretas ao aceitar esse novo patamar de vida. É exatamente por isso que nós marxistas temos uma regra: todos os candidatos eleitos da nossa organização vão receber não os quase 19 mil reais, mas o salário da profissão anterior. O restante será destinado a um fundo de luta administrado coletivamente pelos apoiadores da candidatura. Isso é central, pois impede que o candidato seja cooptado pela burguesia e o mantém enquanto soldado revolucionário, mesmo atuando nesse podre ambiente que é o parlamento burguês. Foi um prazer bater esse papo contigo hoje, camarada. Pedro, considerações finais? Claro, André. Aproveito para agradecer o espaço e gostaria de pedir o apoio e o voto dos nossos ouvintes para a candidatura da esquerda marxista a vereador na cidade de São Paulo nessas eleições, que tenho a honra de representar. Uma candidatura contra o sistema e por fora Bolsonaro. Nosso número aqui em São Paulo é 50800. E por fim, muito mais importante que seu voto, faço convite para conhecer a esquerda marxista e ser parte dessa organização que constrói diariamente a luta pela revolução socialista. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o grupo de rock progressivo da antiga Tchecoslováquia, Modrý Effekt. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.